pode abrir escuta. Quando alguém erra sem perceber, entrar com ataque talvez feche a porta. Uma frase como, posso te mostrar um ponto que talvez ajude, prepara o terreno. Porém, quando um limite é ultrapassado, falar demais pode enfraquecer a mensagem. Se alguém faz uma ofensa, você não precisa escrever uma tese sobre seus sentimentos para justificar o direito ao respeito. Uma frase curta pode bastar. Não concordo com essa forma de falar. Ou, estou disposto a conversar, mas não aceito ser insultado. A clareza protege. Pessoas que têm medo de desagradar costumam explicar limites quando se pedissem desculpas por ter. Los, dizem. Eu queria muito ajudar, mas é que hoje talvez eu não consiga, porque aconteceram muitas coisas, e não quero que você pense mal. Essa fala abre espaço para a pressão. Uma resposta mais madura seria, hoje não consigo assumir essa tarefa. Ponto. Sem agressão, sem culpa, sem justificativa excessiva. Firmeza não precisa ser fria. Ela apenas deixa claro onde você está. Ao mesmo tempo, cuidado não precisa ser fraco. Dizer uma verdade difícil com tom humano mostra força emocional. Preciso falar de algo que não funcionou bem. Quero resolver, não atacar. Essa abertura reduz defesa e mantém o foco. O erro aparece quando você usa suavidade para evitar conflito necessário ou usa dureza para esconder insegurança. Pergunte a si mesmo. Este momento pede conexão ou limite? Se a pessoa está vulnerável e aberta, talvez uma fala mais cuidadosa ajude. Se está invadindo, desrespeitando ou manipulando, uma frase curta e firme será melhor. Existem frases que ajudam a manter equilíbrio. Isso não funciona para mim. Preciso que você fale claramente, sem indiretas. Entendo o seu ponto, mas minha decisão é esta. Posso conversar, desde que haja respeito. Observe que nenhuma delas humilha. Ainda assim, todas têm contorno. Comunicação inteligente não busca agradar a qualquer preço. Ela busca verdade com responsabilidade. Em relações adultas, clareza evita ressentimento. No trabalho, limites reduzem abuso. Na família, uma fala firme pode interromper padrões antigos. Talvez algumas pessoas estranhem quando você deixar de explicar demais. Isso não significa que você está errado. Significa que elas estavam acostumadas a atravessar seus limites enquanto você tentava parecer compreensivo. Suavize quando a conversa precisa de acolhimento. Seja direto quando sua dignidade precisa de proteção. O equilíbrio entre essas duas forças fará sua palavra ser respeitada sem perder humanidade. Capítulo 14. Construir a imagem de alguém que fala com peso. O peso da sua palavra não nasce em uma única conversa. Ele é construído ao longo do tempo. Cada vez que você fala com clareza, respeita o momento, mantém o tom e cumpre o que promete. Deposita confiança na memória das pessoas. Cada vez que exagera, ameaça, promete demais, muda de opinião sem assumir ou fala apenas por impulso, retira um pouco dessa confiança. Comunicação inteligente é hábito, não apresentação. Não adianta falar bonito em uma reunião e ser confuso em todas as outras. Não adianta defender respeito em público e perder o controle em conversas privadas. As pessoas escutam suas frases, mas também acumulam históricos sobre você. Esse histórico decide se sua fala chega com força ou com desconfiança. Quem fala demais sobre tudo perde impacto. O excesso cria desgaste. Se cada assunto vira discurso, os outros param de esperar algo essencial. Já quem escolhe melhor os momentos cria expectativa positiva. Quando essa pessoa fala, muitos pensam, vale a pena ouvir. Essa reputação não vem de mistério artificial, vem de consistência. Uma pessoa que guarda a calma em situações difíceis transmite segurança. Alguém que pergunta antes de acusar mostra justiça. Quem corrige em particular quando possível, revela respeito. Quem assume erros sem dramatizar ganha credibilidade. Pequenas atitudes repetidas formam uma imagem grande. Pense em um gestor que antes falava muito, interrompia funcionários e corrigia erros diante da equipe, mesmo quando tinha razão, provocava medo. Com o tempo decidiu mudar. Passou a perguntar antes de concluir. Chamava a pessoa em particular quando precisava corrigir. Em reuniões, falava menos e definia próximos passos com clareza. Depois de alguns meses, a equipe não apenas ouvia mais, confiava mais nele. A diferença não veio de uma técnica isolada, nasceu de um novo padrão.
Se você quer que sua palavra tenha peso, comece por hábitos simples. Fale 20% menos em conversas importantes. Defina a ideia central antes de abrir a boca. Não responda quando a emoção estiver no ponto mais alto. Faça ao menos uma pergunta antes de discordar. Termine conversas com clareza sobre o próximo passo. Quem faz o quê? O que foi decidido? O que ainda precisa ser combinado? Essa última prática parece pequena, mas evita ruídos enormes. Muitas conversas terminam com sensação de entendimento, e depois, ninguém sabe o que fazer. Uma pessoa clara fecha o ciclo. Também é importante cuidar das promessas. Não diga, vou resolver se ainda não sabe. Prefira, vou verificar, e retorno com uma resposta. Palavra com peso não exagera para impressionar. Ela mede, assume e entrega. Com o tempo, os outros percebem. Sua voz deixa de precisar lutar por espaço. A atenção vem porque sua presença já demonstrou valor antes. O peso da fala não está no volume. Está na memória de coerência que você construiu. Capítulo 15. Plano de 7 dias para falar de forma mais inteligente. Você não precisa mudar toda a sua comunicação de uma vez. Melhorar começa com observação, prática e pequenas escolhas repetidas. Um plano de 7 dias pode ajudar a transformar ideias em comportamento. No primeiro dia, apenas observe como você fala. Não tente corrigir tudo. Anote 3 situações em que falou demais. Reagiu rápido ou se arrependeu depois. Pode ser uma mensagem, uma conversa em casa, uma reunião ou uma resposta impulsiva. O objetivo é enxergar padrões. Aquilo que você não observa continua comandando você. No segundo dia, pratique a pausa de 3 segundos. Antes de responder algo importante, pare, respire, só depois fale. Essa pausa parece pequena, mas interrompe o automatismo. Você começa a perceber que nem toda pergunta exige resposta imediata. No terceiro dia, corte explicações. Antes de enviar uma mensagem ou fazer uma fala relevante, reduza o conteúdo ao ponto central. Pergunte: o que realmente precisa ser dito? Se a frase ficar mais clara depois do corte, você encontrou excesso. No quarto dia, use o filtro de 3 camadas. O que vou dizer é verdadeiro. Precisa ser dito agora. Pode ser dito de uma forma que não machuque sem necessidade. Essas perguntas não atrasam a comunicação. Elas evitam arrependimento. No quinto dia, transforme uma crítica em pergunta. Em vez de dizer, você está errado, tente, o que fez você pensar assim? Em vez de isso não funciona, pergunte, qual risco você vê nessa opção? A pergunta certa muda o ambiente. No sexto dia, trabalhe voz e velocidade. Grave 1 minuto explicando uma ideia. Ouça sem se atacar. Apenas note se falou rápido, baixo, confuso ou com palavras repetidas. Grave de novo, mais devagar e com frases menores. No sétimo dia, escolha uma conversa real com alguém. Pode ser no trabalho, na família, no relacionamento ou com um amigo. Antes de começar, defina a ideia central. Durante a conversa, pause, fale curto, pergunte melhor e mantenha o tom estável. Depois, avalie. O que melhorou? Onde você ainda reagiu por impulso? Que frase poderia ter sido mais clara? Esse plano não existe para tornar você perfeito. Perfeição tornaria a comunicação artificial. A meta é reduzir reações automáticas e aumentar escolhas conscientes. Em 7 dias, talvez ninguém ao seu redor perceba uma revolução. Mas você perceberá pequenas diferenças. Uma mensagem que antes sairia enorme ficará mais limpa. Uma crítica que antes causaria explosão receberá uma resposta firme. Uma reunião que antes engoliria sua voz terá uma fala mais clara. Essas vitórias discretas importam. Elas treinam seu sistema a confiar em outra forma de presença. Continue depois dos 7 dias. Repita o ciclo. Observe, pause, corte, filtre, pergunte, ajuste a voz e pratique em conversas reais. A comunicação inteligente não nasce de decorar frases prontas.